manhã, eu quero trazer aqui alguns princípios que eu chamei de princípios para uma vida aprovada. Alguns princípios que ao longo da minha vida cristã eu tenho aprendido, sabe? Eu tenho analisado e está longe de ser assim os principais, os melhores, mas de alguma forma eu falei nessa manhã de domingo, eu quero compartilhar isso com os irmãos e isso fica registrado, outros poderão assistir também, né? Não vou me demorar, não vou ser extensivo, mas uma primeira prioridade, então, que para mim é muito importante, eu acredito ser central na Escritura, que devemos buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Nós lemos Mateus capítulo 6, o versículo 33. Os irmãos devem conhecer esse versículo aí, não é? De cor. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão dadas ou acrescentadas, não é? Eu tenho aprendido no decorrer do meu ministério, antes do ministério, na verdade, com muitas dúvidas, com algumas inseguranças, é claro, inicialmente, que o reino de Deus é a prioridade. No começo da minha vida cristã, eu confesso que eu tinha mais dificuldade de entender isso, porque às vezes eu achava que para ser crente, parece que tinha que ser uma espécie de perdedor quase, para buscarem o primeiro lugar ou buscar o reino de Deus. A princípio para mim era como se eu tivesse que deixar tudo de tudo, quase que me isolando, não é? Me lembro de Jesus dizendo no livro de Marcos, acho que capítulo 6, se eu não estou enganado, quando ele diz assim: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então, eu ficava com um pouco de confusão na minha cabeça, né? Pô, ganhar o mundo inteiro, mas perder a alma. Mas o tempo foi passando, a gente vai congregando, como nós fazemos aqui todos os domingos, todas as semanas, estudando a Bíblia, e a compreensão vai aumentando, no sentido de que o que a Bíblia fala para nós é uma questão de prioridades, e não que eu não possa ou não deva experimentar coisas boas dessa terra, porque a grande verdade é que Deus fez essa terra com todos os seus benefícios para o seu povo. Então, quando o Senhor diz: busque em primeiro lugar o reino de Deus, Ele só está dizendo que existe uma escala de valores que a igreja precisa assimilar, mas Ele está dizendo que buscar o Senhor não significa não viver outras coisas boas, não significa dizer que nós não tenhamos que lutar para conseguir, para experimentar, para usufruir. O que o texto nos ensina é que não é pecado ter uma casinha com varanda, ter o seu carro, ter o seu emprego legal, receber um bom salário ou conseguir bons recursos. Não é pecado viajar,
Não é pecado aproveitar a vida. O pecado é quando você corre atrás dessas coisas. O pecado é quando você põe nelas o coração. O contexto de Mateus 6, os irmãos conhecem. Ele está falando sobre aquela ansiedade, aquela preocupação com as coisas dessa vida, não é? Comer, beber e vestir. Só você começar a ler do verso 25 em diante. Ele está dizendo: adianta você ficar preocupado com o que você tem que comer? Adianta ficar preocupado com o que você tem que vestir? Percebam que são coisas essenciais, comer e vestir. Adianta ficar preocupado? Você pode acrescentar 45 centímetros ao curso da sua vida. Olhe para as aves, para os lírios no campo. Estão sendo sustentados, são belos, se vestem melhor do que Salomão em toda a sua glória. Mas é Deus quem dá, é Deus quem faz. E aí, irmãos, o que o texto todo diz nessa primeira parte da prioridade, é que nós temos que correr atrás da comida, da veste, dos prazeres que não são pecaminosos, mas entendendo que todas essas coisas a traça corrói, a ferrugem acaba com elas, ladrões podem roubar, e caixão não tem gaveta. Quando morrermos, essas coisas ficarão. Por isso é uma questão de prioridade. Buscar o reino de Deus precisa ser prioridade, e Deus tem me ensinado isso. Amar o Senhor Jesus, não mercadejar a palavra de Deus para massagear o ego e o coração das pessoas, tentar agradar a Deus com a vida. Num aspecto de gratidão, eu louvo a Deus por colocar no meu coração que a prioridade da minha vida precisa ser o reino de Deus. A prioridade da minha vida precisa ser o Senhor. Embora eu não precisa perder as oportunidades que Deus me conceder nessa terra. Mas tem uma outra questão que parece com esse primeiro ponto, que também tenho aprendido e eu quero compartilhar, que é a diferença entre resultado e aceitação. É diferente. Quando você lê Êxodo capítulo 17, versículo 11, você vai encontrar naquele contexto do deserto, Moisés guiando o povo no deserto. Você vai encontrar Moisés ali ferindo a rocha, a água brotando. Olha o resultado, a água brotando da rocha, porque o povo estava sedento, o povo estava reclamando de Moisés, o povo estava com sede, o povo estava pensando no Egito, pensando até em retornar, porque iriam morrer. E ali Deus fala para Moisés: fere a rocha. Moisés fere a rocha, água brota e todo mundo bebe. Resultado e aceitação. Deus aceita a atitude de Moisés, o resultado extraordinário. Mas quando você sai desse texto e vai para Números capítulo 20, versículo de número 11, você vê novamente o povo reclamando, o povo mais uma vez cobrando de Moisés, mais uma vez querendo voltar para o Egito. E ali, Moisés orientado a falar com a rocha, ele fere a rocha. O resultado
extraordinário, a água brota do mesmo jeito. Diz o texto que jorrou muita água. Segue aí no texto, meninos, por favor. Jorrou muita água, assim toda a comunidade, todos os animais beberam até matar a sede. Irmãos, que resultadaço! Moisés aqui nessa hora podia estar pensando assim, se fosse nos dias atuais, uma empresa, um negócio, até o ministério meu, né? Eu sou o homem aqui, ó, eu sou o cara, né? Agora, com o resultado desse, já dinheiro vai entrar para comprar fazenda, trocar de carro, trocar de casa, o nome afamado, é viajar agora, é só entrar no jatinho, porque uma aprovação dessa feria aqui, foi uma coisa de louco. Agora novamente, resultado não significa necessariamente que você está sendo aprovado por Deus, porque aqui, em Números 20, verso 11, Deus repreende Moisés e diz: eu não te mandei fazer assim, por causa disso, você não entra na terra. Preste atenção, irmãos, lições que a gente aprende. O fato de algumas coisas acontecerem porque você está fazendo, não significa que Deus está te aprovando. Precisamos tomar muito cuidado com isso. O fato de tocar bem ou pregar bem, cantar bem, dar aula bem, trabalhar bem, fazer as coisas bem feitas e os resultados virem, não significa necessariamente que você está sendo aceito por Deus. Precisamos avaliar muito o nosso coração. Sabe por quê? Primeiro, porque é uma questão de prioridade. Prioridade. Eu não gosto de discurso, às vezes de pastores e colegas, que vê a igreja cheia dos outros e fica falando, está cheia, mas não tem conteúdo e não sei o quê. Eu não sou muito fã disso, sabe? Minha vontade é que as igrejas encham, e a gente pudesse dizer assim, que bênção, estão sendo alimentados, tem presença de Deus. Esse é o desejo do meu coração, mas nós sabemos que nem sempre é assim. Nem sempre é assim. Segundo a matemática ali do nosso presbítero Joel, que está de olho em tudo aqui ontem, na nossa igreja, do jeito, a quantidade de cadeira que colocamos em cima, embaixo, criança no chão e uma equipe enorme trabalhando, nós passamos de 350 pessoas ontem aqui na igreja. E aí, fazendo as contas, uma multidão de membros da igreja não estavam presentes, por causa de viagem do feriado aí, não é? Que bênção, que maravilha. E nós precisamos avaliar o coração, não é? Se o que estamos fazendo tem aceitação de Deus, para que resultado também tenha a ver com aceitação. Mas tem uma terceira questão aqui. Eu queria que você compreendesse essa, porque eu tenho medo de chocar você com o que eu vou dizer agora. Eu espero que você receba com tranquilidade isso, mas perceba o seguinte: nós temos que amar todas as pessoas. Esse é um terceiro princípio. Amar todas as pessoas. Qualquer raça, qualquer cor. Nós temos que amar todas as pessoas de qualquer gênero. Qualquer gênero. De qualquer posição social. Qualquer pessoa, indistintamente, você e eu temos que amar. A Bíblia não nos dá outra alternativa.
Amar amigos e inimigos, percebem? Só por essa dica você já vai entender o que eu quero dizer logo em seguida. Que amar é diferente de gostar. Amar não é sentimento, aquele sentimento, né, romântico, gostoso. Não, nem todas as pessoas, aqui eu estou abrindo o coração, né? Nem todas as pessoas você gosta assim, ó, apaixonadamente. Você quer estar o tempo inteiro juntinho delas e conversando e comendo junto. Ou é assim? Fala a verdade. Não é. Tem gente que você ama dizendo: se Deus me colocar a pessoa para servir, eu vou servir. Sirvo com o meu carro, sirvo com o meu dinheiro, sirvo com a minha ajuda, eu sirvo. Isso é amor, é se dar para o bem de alguém. Agora, trazer para perto, amigo, é um segundo passo nessa etapa que a gente aprende. Sabe por quê? Porque a gente vai aprendendo com o tempo a fazer uma escala. Por isso que eu falei que eu espero que eu não choque os irmãos, mas uma escala em que você não pode rejeitar ninguém, mas tem uma colocação na sua vida por meio de feedback. Eu vou explicar. As pessoas vêm convivendo perto de você, aproximam de você, e você abre o seu coração. Você ama e quer que sejam amigas e quer tê-las perto de você. Mas de repente, essa pessoa não se mostra com um caráter muito legal. Ela pisa na bola, ela te trai, ela te fere ou não. Ou isso não acontece com o ser humano? Acontece. Então, você não rejeita essa pessoa, mas de amigo próximo, na sua escala, pelo feedback que ela te passou, você continua amando, mas ela passa para uma outra escala de amizade. Ela fica um pouquinho mais distante. O seu coração não está todo aberto a ela. Nós precisamos ser simples como a pomba, mas astuto como a serpente. Pessoas que se abrem a sua casa, pessoas que abrem a sua geladeira, pessoas que entram no seu quarto, pessoas que entram no seu carro, dirigem o seu carro, brincam com seus meninos, você deixa tomá-los no colo. Outros, você vai descobrindo que você está pronto para servir, mas entrar no meu quarto, ou abrir a minha geladeira, ou pegar a minha criancinha no colo ou nos braços, talvez não seja a coisa mais ideal a fazer. Mas nunca rejeitando-as. E se elas se mostrarem fiéis ou dignas de confiança, elas deixam esse lugar e passam para um lugar mais perto da sua vida. Estão entendendo, irmãos? Nós vivemos um mundo em que nós todos somos pecadores. Alguns num nível de caráter e de moral maravilhoso, e que toma o seu coração com amor. Outros nem tanto. Isso é variado de um para o outro, mas ninguém pode ser rejeitado e ninguém pode ficar sem o nosso amor. Absolutamente ninguém. Quarto lugar, santidade na vida. Santidade na vida. Não estou colocando como escala aqui não, hein? Nem sei qual é a escala correta. Talvez buscar o reino de Deus e a santidade está misturado com ela. Mas Hebreus capítulo 12, verso 14 diz que nós temos que buscar a paz e a santificação, porque sem ela ninguém pode ver o Senhor. Não é? Hebreus 12, verso 14. Busque a paz e a santificação, sem a qual, agora presta atenção, não é sem as quais.
ninguém verá o Senhor. É sem a última. Qual é a última? Santificação. Coloca para mim Hebreus 12, verso 14. Hebreus 12, 14. Estou terminando, viu, gente? Hebreus 12, verso 14. Achou o texto aí? Achou. Esforcem-se para viver em paz com todos e procurem ter uma vida santa, sem a qual ninguém verá o Senhor. Não é paz e santificação, senão não vai ver o Senhor. Não, é santificação, senão você não vai ver o Senhor. Porque santificação tem a ver com conversão e um processo de caminhar com Deus em santidade, de abandonar o pecado. Isso é pessoal. Isso depende exclusivamente de você e Deus com a assistência do Espírito Santo. Agora, a paz, você vai ver, por exemplo, Romanos, Paulo dizendo aos Romanos no capítulo 12, versículo 18, Romanos 12, verso 18, no que depender de vocês, vivam em paz com todos. Percebem? Às vezes não depende de nós para estar em paz com todos. Às vezes você quer fazer a paz, às vezes você quer conversar, às vezes você quer encontrar o perdão, às vezes você quer ter amizade de volta, mas o Zé, né, Dona Maria, ela não quer amizade com você, não quer conversar com você, aborreceu e não libera perdão. Acha que o que você fez foi terrível, o coração ficou, não quer. Aí você quer aproximar, você, não dá. Então isso depende de lá e depende de cá. Mas a santificação não depende do que a Esther acha de mim. Não depende do que o Osiel pensa de mim. Santificação depende da minha vida para com Deus. Então, você tem que perseguir a santificação, porque sem ela, você não verá, você não estará no reino de Deus. Sabe? Não, eu estou salvo, né? Eu creio em Jesus, eu estou salvo. Aí você está salvo e está numa vida miserável de pecado. Porque eu estou salvo. Bebe, fuma, prostitui, mente, não trabalha direito, é infiel, mas eu estou salvo. Cuidado, porque se você não procurar a santificação, você não vê o Senhor. Parece-me que salvação e santificação estão amarradinhas, estão atreladas. Crente que não cresce na santificação, está dizendo que não teve conversão. Não perdeu salvação, não tem como perder algo que Jesus deu. Pode ter nunca ganhado. Santificação, vou terminar com esse último aqui. E esse último também é chocante. Eu vivo falando ele aqui na nossa igreja acerca das nossas vidas. Eu não sou bom. Você não é bom. Esse é um princípio também que eu descobri na minha vida tem tempo. Há muito tempo. Eu não sou bom e você não é bom. Lucas capítulo 18, verso 19. Dá para colocar aí? A turma midiática. Lucas 18, verso 19. Por que você me chama bom? Perguntou Jesus. Apenas Deus é verdadeiramente bom. Pensa num jovem chegando para Jesus e conversando com ele, dizendo que ele era um bom mestre. O que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? E Jesus disse: você conhece os mandamentos? Ele disse: conheço. Tem guardado eles? Tem tempo. Jesus questiona ele para ele entregar, para ele dar aos pobres. E aí, há uma percepção. A percepção é: eu não sou bom. Não sou bom. Achei que estava cumprindo. Achei que estava fazendo tudo direitinho, mas quando te falou que tem que pegar minhas coisinhas, quando eu tinha que agir com misericórdia, eu não sou bom. Eu não sou tão bom assim. Quando você lê Lucas capítulo 23, verso 41, e eu quero terminar aqui.
Lucas 23, verso 41. Nós merecemos morrer por nossos crimes, mas este homem não cometeu mal algum. Esse texto está falando daqueles dois ladrões que estavam ao lado de Jesus na cruz. Eles estavam conversando, estavam aqui na cruz pregados, amarrados, e eu de cá conversando com o de lá e Jesus no meio. Um estava bravo com Jesus, e falando, e o de cá olha para o outro e fala assim: nós merecemos morrer mesmo, porque nós não prestamos. Esse daqui está falando o seguinte, ó: eu não sou bom, ele é. Nós cometemos crimes, nós somos ladrões, ele é bom, eu sou ruim. Esse de cá estava bravo, não reconhecia. Jesus vira para esse aqui que diz: eu não sou bom, e diz: agora sim. Entendeu? O princípio é reconhecer que eu não presto. É isso que a Bíblia fala de mim e de você. Nós não prestamos. E quando há um quebrantamento, entender que Ele é bom e eu não, a graça me alcança. O ladrão recebeu a salvação depois que descobriu que era mal. Sabe qual o segredo, irmãos? É gente ruim como nós que luta para ficar bom. Todo dia lutando para agradar a Deus. Todo dia lutando para ficar bom. Então, guarde esses princípios no coração. Se algum deles não foi legal para você, descarta aí, não tem problema não. Tem outros tantos para você pegar, mas lembre-se, a prioridade é o reino de Deus. A prioridade é andar com Deus, é buscar a Deus. Entenda que nem todo resultado significa aprovação de Deus. Não é porque está dando certo que Deus aprova. Não é porque está enchendo que está correto. Mas pode encher e estar correto. Pode ter resultado e estar correto. Pode ter uma casa boa e estar correto. Pode ter uma viagem legal e estar correto. Só não deixe chegar naquele dia e o Senhor dizer: louco, que você construiu, para quem será? Hoje pedirão a sua alma. Quem sabe naquele dia que chegar assim: olha, e o que você construiu, para quem será? Você vai poder dizer: Senhor, vai ficar para os meus filhos, vai ficar para os irmãos, vai ficar para a igreja, porque a minha alma está com o Senhor. Porque eu nunca coloquei o meu coração nessas coisas. Outros vão beneficiar porque a minha mansão está no céu. Porque eu batalhei por minha santificação. Porque eu sempre entendi que eu não sou bom. Porque é a graça de Jesus que me faz caminhar. Louvado seja Deus. Vamos orar. Senhor, pedimos que o Senhor nos ajude a assimilar, a aprender alguns princípios, esses e outros mais, para que possamos viver aqui essa vida na terra, aproveitando daquilo que o Senhor deu, e nunca perder o nosso coração para o mundo, e nunca perder os valores do reino do Senhor. Ajude-nos, ó Deus, a amar as pessoas, não rejeitar ninguém. Conceda-nos a graça de boas amizades, de bons relacionamentos. Nos dê sabedoria, santificação para a vida. E nos ajude a nos humilhar sempre, reconhecendo que a bondade está no Senhor, que nos mantém de pé, que nos santifica e que nos perdoa. Abençoa a tua igreja aqui nessa manhã, e abençoe a igreja do Senhor que está espalhada por todo o canto dessa terra. Nós oramos por nossos familiares, filhos, irmãos ausentes de viagem, irmãos que estão morando em outras cidades, membros dessa igreja. Pedimos ao Senhor graça sobre o teu povo, alegria no teu Espírito Santo, contentamento, obediência ao Senhor, alegria na tua palavra. Oramos, ó Deus, assim no nome santo e bendito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém.
Bom, gente, vamos para a nossa escola bíblica dominical.